E a gente vai seguir aqui com a nossa entrevista com a médica psiquiatra Andressa Santos para falar sobre essas principais alterações, né, comportamentais, psicológicas da adolescência, dessa transformação aí da infância para a puberdade. E a gente já tem pergunta, viu, doutora Andressa? Que a gente sempre pede pergunta de lá e eles mandam daqui e a gente vai lá com a primeira pergunta. Olha, a Solange, do bairro Morros, que fica ali na zona leste de Teresina. Gostaria de saber o que fazer com a ansiedade nessa fase de puberdade. Meu filho tem 14 anos e é muito inseguro. Sim. Insegurança é uma característica, né? Mas quanto que a gente deve dizer insegurança e ansiedade? São coisas distintas, né? Sim. Insegurança pode acontecer por conta de todas essas mudanças e transformações. É muita novidade junto. Mas o que é que acontece? Falando um pouquinho dessa questão da ansiedade. Existe a ansiedade e existe o transtorno de ansiedade. São coisas diferentes. Ansiedade todo mundo tem, eu tenho, você tem, né? Todos de casa têm. Porém, quando é uma ansiedade exagerada, que gera sintomas físicos, né? Taquicardia, falta de ar, dor de cabeça, dor de barriga, suor pelo corpo, tremores, e que está causando sofrimento, porque é persistente, né? É prolongada, aí vira um transtorno de ansiedade e realmente requer ajuda profissional. Mas a ansiedade pura e simples, pontual, por exemplo. Vou ter que ir uma prova, normal. Vou ter que ir ao médico. Aquele friozinho na barriga. Normal. Vou fazer exame de sangue. Isso é um sentimento normal. Mas quando está gerando prejuízo e sofrimento na vida do adolescente, é que não é normal. Tá. Bom, e ela falou aí, a Solange, da questão da insegurança. Acho que na adolescência, porque eu lembro da minha adolescência, a gente já passou por isso, né? Tudo bem que não está com muito tempo. Brincadeira, gente. Ainda bem. Mas, falando dessa história da insegurança, eu me lembro na minha adolescência, eu era muito insegura. Às vezes não queria usar algum tipo de roupa porque me sentia magra demais, e aí queria fazer parte do grupo, e queria que todo mundo tinha que ser todo mundo igual, meio que o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de corpo. E as pessoas têm que entender que cada uma, né, cada uma de um jeito, e essa pluralidade mesmo. Por isso que é tratar a insegurança na adolescência, doutora? Muito importante que os pais, eles enalteçam as qualidades dos filhos, a individualidade do seu filho. É muito interessante, Neyara, não comparar com o colega, né? Não ficar, mas o filho da fulana é assim, o filho da fulana é assado, porque gera uma baixa autoestima importante. Não comparar, enaltecer as qualidades, né? Por exemplo, principalmente as qualidades físicas também, não só temperamentais, mas físicas. Olha, filha, que seu cabelo é lindo, olha, seu cabelo é lindo, só você tem, parece com o da mamãe. Então, enaltecer realmente o que a filha tem de melhor e evitar ficar apontando somente os defeitos, porque isso gera uma insegurança e uma baixa autoestima muito grande. A gente tem mais pergunta, doutora Andressa. Vamos lá, pode soltar a pergunta. Da Janaína, de Parnaíba. Minha filha tem 10 anos e eu noto que ela corta papel o tempo todo. Isso é um sintoma de ansiedade? Janaína, não só a questão de cortar o papel. A gente, quando fala de ansiedade, de transtorno, a gente fala de medo e preocupação intensa, junto com todos esses sintomas. Sintomas físicos, conforme eu falei, alteração no sono, alteração no apetite, uma irritabilidade importante. Muitas vezes, Neyara, repercute tanto na vida daquele jovem que até a questão da queda do rendimento escolar é muito importante. Começa a piorar as notas, né? Começa a piorar o desempenho, porque prejudica também a questão da atenção, da concentração. Então, é um conjunto de fatores associados que pode indicar um transtorno psiquiátrico. Olha, a gente tem mais perguntas, mas antes das perguntas, gente, a gente queria ver aqui o depoimento da advogada Heloísa Melo Falcão. Ela conta como é que foi o momento que ela decidiu procurar a ajuda de um psiquiatra, no caso um profissional como a doutora Andressa, e também não só de um psiquiatra, mas de um psicólogo também, porque existe muito preconceito ainda em relação a levar seu filho ou a sua filha a um psicólogo ou a um psiquiatra, né? Sim. Então vamos ouvir o depoimento da Heloísa para a gente ver um pouquinho desse relato dela? Oi, boa tarde. Eu me chamo Heloísa. Sou advogada, sou casada e tenho 2 filhos adolescentes, um de 15 e um de 11 anos. A gente, como pai, tem um estigma muito grande quando você escuta falar sobre psiquiatra.
porque não é uma das especialidades médicas mais convencionais na vida de crianças, né? Então eu cresci um pouco com esse estigma, apesar de ter pais médicos, eu tinha resistência à presença desse profissional na vida dos meus filhos, mas hoje eu me sinto abençoada e me sinto grata por ter ouvido, por ter dado atenção e por ter levado meu filho ao psiquiatra por indicação dessa minha amiga fonoaudióloga. Eu fiz pelo meu filho o melhor que eu podia ter feito por ele naquele momento. E meu filho teve todas as oportunidades de igualdade para se tornar uma criança, principalmente no colégio, como todas as outras. O psiquiatra, tanto quanto o psicólogo, eles hoje são mais que necessários, assim como o cardiologista, assim como o endocrinologista, porque hoje sabe-se que a saúde mental ela é fator determinante da qualidade de vida ótima para as pessoas no mundo atual. É saúde mental, né, que ela falou. E aí ficam os pais aí de adolescentes, de crianças que estão nessa fase da puberdade, sem saber quanto que eu devo levar meu filho a um psicólogo, a um psiquiatra, ou vai primeiro para o psicólogo, vai depois para o psiquiatra, qual é a diferença? Sim. Primeiro de tudo, no caso de crianças e adolescentes, é pelas alterações de comportamento. Muitas vezes, a criança, principalmente, ela não vai chegar e vai trazer as queixas. Os pais têm que reparar essas alterações de comportamento. Isolamento, alteração no sono, alteração no apetite, alteração no humor, irritabilidade, cansaço excessivo, queda no rendimento escolar. E a Heloísa, né, como bem falou, é o seguinte, a área médica que cuida da saúde mental, a saúde da mente, é o psiquiatra. Então não tem por que ter esse preconceito, é um preconceito até antigo, né, que tem que ser superado. Acho que o pai fica dizendo, não vou levar no psiquiatra, vai dar remédio para o meu filho. Inclusive, Nayara, muitas vezes a gente nem entra com medicação, nem tem necessidade. A gente avalia, se houver necessidade, pesando ali o custo-benefício, a gente introduz. Porque muitas vezes a medicação, ela vai ser assim, uma bênção na vida do adolescente. Vai prevenir desfechos mais graves, muitas vezes, dos transtornos. A própria questão das automutilações, que hoje são muito comuns, são um sinal de alarme para buscar ajuda, né? Você falou da questão do psicólogo e psiquiatra. O psicólogo, ele não pode prescrever medicações porque ele não é médico. O psiquiatra é o médico especialista em tratar na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Psiquiatra infantil, no caso, né? Então, assim, o psiquiatra, se houver uma indicação, é interessante que vá nos dois, né? Geralmente é um trabalho também conjunto, né? Em conjunto. Mas se houver necessidade, o psiquiatra infantil vai bem avaliar e vai prescrever alguma medicação, se houver necessidade. Acho que, às vezes o psicólogo indica para o psiquiatra, às vezes o psiquiatra indica para o psicólogo. Tem mais pergunta, doutora Andressa? Vamos lá. Da Claudete, do Disseu 2. Minha filha menstruou aos 11 anos, mas é muito infantil e ainda brinca de boneca. Será normal? Não vejo isso como um problema, né? 11 anos, ela se sente bem assim, né? Muitas vezes existem crianças mais precoces, né? Que já não querem mais brincar de boneca, ter uma vida um pouco mais infantil, e tem crianças que gostam. Então, o mais importante é o bem-estar, é a qualidade de vida, é uma rotina saudável. É isso. Tem mais pergunta aí, produção? Olha, tem uma pergunta da Raquel Lima. Os filhos criados sem a presença do pai podem ter problemas de ansiedade, depressão, tristeza e dificuldade de se socializar? O que fazer quando isso acontece? Da mesma maneira que os filhos também criados com pais, né, podem ter esse tipo de transtorno. Qualquer estresse, qualquer trauma na vida da criança e do adolescente merece monitorização, merece cuidado. Se realmente houver sinais preocupantes, sinais de alarme, conforme eu falei, independente da situação, deve-se buscar ajuda. Mas nesse caso, em que realmente se a criança sentir uma falta do pai, se sentir realmente fragilizada por conta disso, é interessante buscar ajuda profissional. E principalmente isso, Nayara, deixar bem fixado que é nas alterações do comportamento persistentes que deve buscar os profissionais da saúde mental. Porque, assim, pela pergunta dela, uma criança que foi criada só com a mãe, se isso for bem claro, for bem definido ali, se ela tiver todo o aporte
sentimental e Sim. emocional, pode não trazer nenhum problema, né? Tranquilamente, eu não vejo problema, contanto que a criança tenha amor, tenha afeto, né, tenha uma rede de apoio. Se houver necessidade, buscar ajuda profissional, mas não é por conta disso que necessariamente ela vai ter algum transtorno psiquiátrico. Tá bom. Então vamos para a última pergunta? Olha, da Antônia Maria. Minha neta fica se olhando no espelho toda hora e falando sozinha. É para se preocupar? Ela tem 10 anos. A Antônia é do bairro Saci. Não necessariamente, né? Às vezes ela está cantando uma música, às vezes ela está conversando com ela mesma. Só isso, de forma isolada, não é um problema, né? Conforme eu falei, se houver alterações de comportamento importantes, né, que realmente requerem um cuidado maior, que é um problema. Mas só o fato de falar sozinho, de conversar, às vezes a questão do amigo imaginário, é normal até os 7 anos de idade. É normal até os 7 anos de idade Até uma os criança 7 ter anos. amigo imaginário? Completamente normal. Nem toda a questão de falar sozinho é um problema. Às vezes ele Antônia, às vezes a gente se pega falando sozinho no banheiro também, viu? Muitas vezes eu me pego falando comigo mesmo no banheiro. Exato. Então é normal, né, doutora Andressa? Tranquilo. Gente, eu acho que para a gente finalizar aqui a participação da doutora Andressa, eu acho que a gente finalizar e deixar como um resumo é o seguinte: procurar ajuda quando tiver grandes mudanças de comportamento, não é isso, doutora Andressa? Isolamento, sinais de mutilação, sono em excesso, ou falta, ou dormir pouco demais. Isso, o apetite aumentado, não é isso? diminuído, cansaço, irritabilidade, uma queda no rendimento escolar repentina. Mudou ali muito o funcionamento e o comportamento, é hora de buscar ajuda profissional. Ok, então. Muito obrigada, doutora Andressa, pela participação aqui no Vida Saudável. Muito obrigada, Neyara. Obrigada a todos de casa. Espero ter esclarecido, né, alguns pontos relacionados à saúde mental infantil. Esclareceu, sim, com certeza.